estudantes do 7º ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula 19 de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar o que nessa aula? Nós vamos falar sobre GIFs e linguagem verbal e não verbal. Estejam atentos às nossas aulas, já levem caderno, borracha, o seu bloco de estudo para frente da televisão, porque ao passo que eu estou explicando o conteúdo, eu também já vou trabalhar as questões com vocês do bloco, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa teleaula de hoje? Vamos lá na tela, por favor. O que nós vamos estudar primeiro? Os GIFs, nós vamos analisar 2 GIFs hoje, tá? O que são GIFs? São imagens, vídeos animados, muito usado na internet, nas redes sociais. Temos um GIF aqui de um lado e temos o outro, que está assim, meio apagadinho, mas você encontra lá no seu bloco lá de estudo, tá? Então, analisando o primeiro GIF, o que vocês acham que tem aí? O que é esse círculo? Qual é a linguagem verbal dele aí? E o segundo, o que ele quer dizer? Tá? Vocês primeiro têm que fazer essa análise desses GIFs para saber o que é, para poder responder as questões, tá? Então, vamos lá, na questão número 1, na tela, por favor. Temos a primeira questão aí. Realiza a leitura atenta do GIF 1 e reescreva o seu texto verbal. Volta para mim, por favor, lá no GIF número 1. O que vocês percebem nesse primeiro aí? Qual é a linguagem verbal dele? O que está escrito? Somos o quê? Cromossomos. Então, na questão número 1, no GIF 1, sua linguagem verbal é somos cromossomos, tá? Então, isso é a linguagem verbal do primeiro GIF. No próximo, o vocábulo agouro do GIF número 2 expressa a ideia de quê? O que é essa palavra agouro? Primeiro vocês têm que procurar o significado dela, tá? Então o que é agouro? É um mau pressentimento, mau sentido ali, tá? Um mau pressentimento. E muito usado lá pelo sacerdote romano, tá? Que via o mau pressentimento através das aves, do voo e do canto das aves, tá? Então você tem que fazer essa pesquisa. Então o que significa? Letra A, uma previsão de algo bom, previsão de algo ruim, novidade ou uma melancolia? Então esse agouro no GIF 1 indica o quê? Previsão de algo ruim. Número 2, letra B. Previsão de algo ruim, tá? Próxima questão. O GIF 1 apresenta um caráter existencialista e filosófico. Explique essa afirmação com suas palavras de forma breve, tá? Você vai procurar o significado daquele GIF 1 e escrever com suas palavras, tá? Ali o próximo, pesquisa o significado da palavra cromossomos. Você vai encontrar aí na internet, em fontes confiáveis, você vai lá, pesquisa, ou no próprio dicionário, o significado da palavra cromossomos, presente no GIF 1, e vai registrar no seu caderno o significado dessa palavra. No próximo, produz um parágrafo explicativo sobre o GIF 2, de forma que esclareça a relação existente entre o seu texto verbal e não verbal. É procurar esse significado que eu acabei de falar para vocês, a história desse significado do agouro, tá? E fazer a relação da imagem verbal e não verbal e também escrever no seu caderno, tá? Então vamos lá conhecer mais sobre o significado lá, sobre o que é um GIF, tá? Muito utilizado nas redes sociais. Em linhas gerais, pode-se dizer que GIF é um protocolo relativamente simples de arquivos de imagem no universo digital, os quais admitem até 8 bits por pixel para cada imagem, com uma paleta de no máximo 256 cores. Em termos de efeitos estéticos, a animação imprime o GIF plasticidade, velocidade e repetição. Então, o GIF tem o que? Essa velocidade, essa repetição, tá? Muito utilizado aí nos WhatsApps, tá? Próximo.
Como as imagens que se sucedem representam frames, quadro ou imagem fixa, geralmente bastante distintos, a visualidade do GIF animado não tem a fluidez de um vídeo. Vocês perceberam que ele é mais rápido lá, o GIF, tá? Não tem fluidez de um vídeo normal. Sua simplicidade torna o formato bastante popular nos dias de hoje, mas implica ao mesmo tempo limites de coloração. São muito coloridos, muitos deles não tem o quê? Áudio, não apresenta som e baixa resolução da imagem. A resolução também não é muito boa por ser muito rápido, tá bom? Próximo. Então, compreendido esse gênero GIF, tá? Muito utilizado nas redes sociais, nos grupos aí de WhatsApp, tá? Agora nós vamos passar para a linguagem verbal e não verbal. Lembrando que essas respostas vocês devem fazer lá no seu bloco de estudo, tá bom? Próximo conteúdo, então, linguagem verbal e não verbal. Nós já estudamos sobre isso também. O que é uma linguagem verbal? É uma forma de se comunicar através do quê? Da oralidade e da escrita, tá? Essa é uma forma de linguagem verbal. E linguagem não verbal? Como é que eu me comunico de uma forma não verbal? É um tipo de linguagem que não se estabelece por meio de palavras ou de escrita, mas muitas vezes por meio de imagens, gestos, ícones, símbolos, tá bom? Próximo. O meme, já estudado na aula passada sobre meme, é um texto multissemiótico. O que é multissemiótico? É um texto que une imagem, som, animação, tudo ao mesmo tempo, tá? Pois se utiliza desses dois tipos de linguagem para atingir o seu objetivo de interação. As imagens escolhidas para esse gênero provêm de diversas áreas: arte, ciência, mídia. Já o seu texto verbal é centralizado e apresenta letras grandes. Vocês perceberam aí no bloco de estudo de vocês que os memes, ele costuma ser o quê? Centralizado, vir com letras maiúsculas e em cor contraste à sua imagem, tá? Próximo. Vamos analisar esse meme aí do bode gaiato, tá? Acontece em uma sala de aula, tem lá os alunos sentados, como na escola acontece isso, né? Os alunos sentados e a professora lá no quadro escrevendo, tá? Esse meme, ele tá lá no seu bloco de estudo, tá bom? Tem uma atividade lá para você analisar o meme do bode gaiato com a professora lá escrevendo e vai pedir para você fazer o quê? Questão número 1. Na tela, por favor. Produz um parágrafo estabelecendo a relação entre a imagem e o texto verbal. Aqui está o meme, tá? Isso é para copiar, professora? Não, eu vou dar o quadro para você tirar xerox. Isso acontece muito que na escola, no dia a dia, tá bom? O aluno faz uma pergunta para a professora e a professora, não, eu vou dar o quadro para você copiar. Então lá na questão número 1, vamos às questões? Produz um parágrafo estabelecendo a relação entre a imagem e o texto verbal. Você vai fazer essa relação que há lá na imagem com o texto verbal, com o texto escrito, tá? Reescreva o texto verbal do meme pregando a norma padrão. Coloca na tela para mim, por favor, o meme para a gente poder escrever como é que é essa forma escrita na forma padrão. Conteúdo também que nós já estudamos. Qual é a forma padrão? É a forma correta de falar, de escrever, tá? Essa linguagem que nós usamos no dia a dia é uma forma coloquial. Então, a forma padrão, como é que eu vou escrever essa frase que está no meme aqui, numa forma padrão? Isso é para copiar, professora? Não, eu vou dar o quadro para você tirar xerox. Então, vamos lá escrever o que está no meme na forma padrão. Isso é para copiar, professora? Pergunta, né? Sinal de pontuação. Aí lá ela responde: não, vírgula, eu vou dar o quadro para você
Xerox, tá? Essa é a forma padrão, como se escreve. Próximo. Então, para o mapa mental hoje da nossa aula, o que nós vimos nessa aula? Estudamos sobre GIFs, fizemos análise de 2 GIFs, tá? São textos animados, imagens, muito utilizado na internet, nas redes sociais. Aprendemos também sobre a linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal é uma forma de se comunicar através do quê? De escrita, oral. E linguagem não verbal, através de imagens, sons, gestos, tá? Tem a diferença também entre meme e GIFs. O que é o meme? É uma expressão dada a qualquer vídeo, foto ou imagem que viraliza nas redes sociais, ou que é conhecida por um grande número de pessoas. Então, o meme ele é conhecido por muitas pessoas, que viraliza nas redes sociais, tá? E o que gera o quê? Gera humor, tá? E o que são os GIFs que usamos derivam do quê? Dos memes. Os GIFs na internet, eles são derivados do quê? Dos memes ou vídeo qualquer. Não gera tanto humor quanto o meme, tá bom? Então, respondam às questões que está lá no seu bloco de estudo, continuem estudando em casa. E agora eu quero também deixar uma frase final para vocês também refletirem sobre os estudos, tá? Refletir sobre as nossas aulas. Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Então, nós não podemos deixar de quê? De estar aprendendo sempre, tá? De estar estudando, procurando o melhor para nós. Então, eu aguardo vocês até a próxima teleaula de língua portuguesa. Lembrando que todo esse conteúdo trabalhado está no seu bloco de estudo, na plataforma Palmas Homeschool e também no canal do YouTube. Não deixem de acessar a plataforma do YouTube, assistir às aulas. Eu estou notando que está tendo muita pouca visualização, tá bom, alunos? Estudem em casa, continue os estudos, procure o seu professor caso você tenha dúvida em alguma questão, procure ir lá nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da escola. E eu aguardo vocês e até a próxima teleaula de língua portuguesa. Abraço!